Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular, oferecem Jornal Mundial. Olá, boa noite. Boa noite. Os Estados Unidos e a China suspendem as tarifas por 3 meses em uma trégua temporária da guerra comercial. Aposentados e pensionistas do INSS já podem pedir a devolução do dinheiro dos descontos indevidos feitos por associações e seus benefícios. Uma colisão entre uma carreta e uma van deixa 9 mortos e 10 feridos em Minas Gerais. O Papa Leão XIV oferece mediação às autoridades dos países em conflitos no mundo. Paris vai permitir natação no Rio Sena a partir de 5 de julho. Os uruguaios se despedem de José Mujica em um cortejo fúnebre. O JN mostra a história do ex-guerrilheiro que pôs o Uruguai no mapa com um discurso anti-consumo. O Jornal Mundial começa agora. Os Estados Unidos e a China suspenderam nesta quarta-feira parcialmente e durante 90 dias as tarifas que haviam sido impostas de modo recíproco em uma trégua temporária da guerra comercial que abalou os mercados e as cadeias de suprimento internacionais. Os Estados Unidos e a China adotaram a partir desta quarta-feira uma pausa parcial e temporária na guerra comercial. Representantes das duas principais economias do mundo concordaram, durante reuniões no fim de semana, em reduzir drasticamente as tarifas de importação que ameaçavam paralisar de fato o comércio bilateral. O presidente americano Donald Trump disse que Washington tem um rascunho para um acordo comercial muito sólido com a China, que vai permitir a abertura da economia do país asiático às empresas americanas. O magnata provocou um terremoto no comércio internacional com a imposição generalizada de tarifas, particularmente agressivas contra a China. Pequim respondeu com medidas semelhantes contra as importações americanas. Após quedas expressivas nas bolsas e das dificuldades relatadas por muitas empresas, as partes iniciaram negociações durante o fim de semana na Suíça, que resultaram em um acordo para a suspensão parcial das tarifas durante 90 dias. Segundo o acordo, a partir desta quarta-feira, as tarifas americanas sobre os produtos chineses caíram de 145% para 30% e os impostos cobrados por Pequim passaram de 120% para 10%. As autoridades chinesas optaram pela discrição nos comentários sobre o que foi definido em Genebra e continuam sua campanha diplomática para apresentar o país como um parceiro mais estável e defensor veemente do livre comércio. Os aposentados e pensionistas do INSS já podem pedir a devolução do dinheiro dos descontos indevidos feitos por associações em seus benefícios. Segurados poderão verificar no aplicativo Meu INSS. Veja na reportagem de Caio Teles. Os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos de entidades associativas em seus benefícios nos últimos 5 anos poderão verificar os valores e contestá-los pelo aplicativo Meu INSS. Isso foi válido a partir de hoje. Elas receberão a notificação no aplicativo nesta terça-feira e agora poderão informar o governo se os descontos haviam sido autorizados ou não. O governo quer identificar os brasileiros que foram vítimas de fraudes do descontos irregulares do INSS para dar início ao processo de ressarcimento. Como contestar os documentos? Vamos ver o passo a passo. Acesse o aplicativo Meu INSS e faça login com sua conta gov.br. Clique na opção Consultar descontos de entidades associativas. O aplicativo vai mostrar quais associações realizaram os descontos em seus benefícios e os valores descontados entre março de 2020 e de 2025. A partir disso, marque se autorizou o desconto ou não para cada uma das entidades listadas. Informe um celular e e-mail para contato. Em seguida, declare se os dados são verdadeiros.
Clique no botão Enviar declarações para finalizar. Será exibida uma mensagem de que o pedido foi realizado com sucesso e em que as entidades associativas têm até 15 dias úteis para responder à contestação. Inicialmente, não será necessário incluir documentos ou comprovantes para afirmar que não autorizou a cobrança. Também será possível fazer todo o procedimento pelo canal telefônico 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã às 22 horas. Segundo o INSS, para um atendimento mais rápido, os melhores horários para ligar são após as 4 horas e aos sábados. Quando o segurado preencher no sistema que não autorizou o desconto, o INSS vai gerar automaticamente uma notificação para a associação que recebeu dinheiro pelo novo portal de desconto de mensalidades associativas, Consciência Automática. A empresa, então, terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado, comprovar a restituição do valor descontado e informar que o desconto é o objeto de ação judicial. O governo de Javier Milei, na Argentina, publicou nesta quarta-feira um comunicado que deve ser transformado em decreto e restringe a entrada e permanência de estrangeiros no país. O decreto passa a vigorar assim que for publicado no Diário Oficial. Com a nova norma, a utilização dos serviços públicos de saúde será cobrada de residentes transitórios, temporários e em situação irregular. Turistas também terão que apresentar um seguro médico ao entrar na Argentina. Além disso, universidades públicas poderão cobrar mensalidades de estudantes estrangeiros. O decreto também impede a entrada de forâneos com condenações e determina a deportação daqueles que cometerem qualquer crime em território argentino. Segundo o comunicado divulgado nas redes sociais pelo gabinete presidencial, as medidas têm como objetivo garantir que os recursos públicos sejam destinados aos contribuintes argentinos. De acordo com o governo, apenas em 2024, o atendimento médico a estrangeiros em hospitais públicos gerou um gasto de cerca de 114 bilhões de pesos, o equivalente a 57 milhões de reais. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que empresas aéreas podem negar o transporte de animais de suporte emocional na cabine de aeronaves, caso não sejam atendidos critérios definidos pelas próprias empresas. Animais de suporte emocional são aqueles que auxiliam pessoas com transtornos mentais. São animais de trabalho que ajudam a evitar crises ou situações de menor controle para pessoas que lidam com essas condições de saúde. Os ministros entenderam que, diante da falta de uma legislação específica, as companhias aéreas podem fixar suas próprias regras para garantir segurança e padronização nos serviços prestados. Entre elas, estariam limites de peso, altura e a exigência de acondicionamento em caixas adequadas para o transporte de animais domésticos em voos nacionais e internacionais. Os ministros fizeram uma distinção entre animais de suporte emocional e cães-guias, que têm normas específicas, passando por longo treinamento, tendo identificação própria. A decisão foi tomada por unanimidade nesta terça-feira. A turma seguiu o voto da relatora, ministra Isabel Galotti. Veja a seguir, uma colisão entre uma carreta e uma van deixa mortos e feridos em Minas Gerais. E os uruguaios se despedem de José Mujica, ex-presidente do país. Jornal Mundial. Oferecimento: deputado estadual Sérgio Aguiar. Mais Ceará, mais desenvolvimento. Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com o olhar de amor. Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. E prefeita Betinha Magalhães. Nove pessoas morreram e 10 ficaram feridas em um acidente na BR-251 em Minas Gerais. Uma van e uma carreta bateram de frente na noite de ontem. Uma van e uma carreta bateram de frente na BR-251 em Minas Gerais, deixando vários mortos e feridos. Um menor de idade está entre as vítimas do acidente.
ocorrido na noite de terça-feira, perto da comunidade Barrocão, a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Essa colisão envolveu uma carreta que se encontrava vazia, que seguia do Nordeste para o Rio Grande do Sul, e uma van que seguia no sentido contrário. Essa van teria saído do Triângulo Mineiro com destino ao Ceará, totalizando 19 vítimas, sendo 9 vítimas fatais e 10 vítimas feridas. Vários passageiros ficaram presos às ferragens e o resgate foi difícil. 8 feridos, todos ocupantes da van, foram levados a hospitais da região. Os ocupantes do caminhão, um motorista e um passageiro, sofreram ferimentos sem gravidade. A perícia técnica da Polícia Civil coletou provas para determinar as causas da tragédia. Os acidentes rodoviários são frequentes no Brasil. Em abril, 11 pessoas morreram, entre elas 2 crianças, e 17 foram hospitalizadas em um acidente de ônibus também em Minas Gerais. Em fevereiro, 12 estudantes universitários morreram em um acidente entre um ônibus e um caminhão no estado de São Paulo. O Papa Leão XIV se ofereceu para mediar o fim dos conflitos no mundo. O Santo Padre inicia seu pontificado com repetidos apelos à paz em concordância com o antecessor Francisco. O Papa Leão XIV ofereceu nesta quarta-feira sua mediação às autoridades dos países em conflito. Desde que foi eleito para liderar a Igreja Católica, o novo pontífice tem feito vários apelos por paz no mundo. Perché questa pace si diffonda, io impiegherò ogni sforzo. Farei todos os esforços para que esta paz prevaleça. A Santa Sé estará pronta para ajudar a unir os inimigos cara a cara, para dialogarem entre si, para que os povos de todos os lugares possam reencontrar a esperança e recuperar a dignidade que merecem, a dignidade da paz. Os povos do nosso mundo desejam a paz e aos seus líderes apelo de todo o coração. Encontremo-nos, conversemos, negociemos. Incontriamoci, dialoghiamo, negoziamo. La guerra non è... O pontífice recebeu no Vaticano representantes das 23 igrejas católicas do Oriente que estão em comunhão com Roma. Depois de mencionar os muitos conflitos no mundo, o segundo Papa procedente das Américas lamentou a violência, pediu um trabalho intenso pela paz e que as pessoas não sofram deslocamentos forçados. E vorrei ringraziare Dio per quanti nel silenzio, nella preghiera. Agradeço a Deus por aqueles que, em silêncio, em oração e doação, tecem fios de paz, e também aos cristãos orientais e latinos que, sobretudo no Oriente Médio, perseveram e permanecem em suas terras, resistindo à tentação de abandoná-las. Os cristãos devem ter a oportunidade, e não apenas por palavras, de permanecer em suas terras natais com todos os direitos necessários para uma existência segura. Por favor, lutemos por isso. I diritti necessari per un'esistenza sicura. Vi prego, ci si impegni per questo. Os cristãos do Oriente Médio são minorias importantes no Iraque, na Síria, em Israel, na Cisjordânia, no Líbano e no Egito. Também há comunidades cristãs no Irã, Turquia, Índia e Paquistão. Presentes no Oriente Médio desde as origens do cristianismo, nas últimas décadas os cristãos foram discriminados por vários regimes nesta região conturbada e, em alguns casos, exterminados. Paris vai liberar a natação no Rio Sena de 5 de julho até o final de agosto. O rio vai ser monitorado com testes bacteriológicos realizados diariamente e a entrada na água poderá ser suspensa em caso de chuva. Paris vai permitir nadar no Rio Sena de 5 de julho até o final de agosto. A cidade vai autorizar o banho em alguns pontos. Os testes bacteriológicos vão ser realizados diariamente e a autorização para entrada no rio poderá ser suspensa em caso de chuva. Um sistema de bandeiras, sendo elas verde, amarela e vermelha, vai possibilitar o monitoramento do fluxo e da qualidade da água. Em 2024, durante os Jogos Olímpicos, a prefeita Anne Hidalgo e o chefe do Comitê Organizador Olímpico, Tony Estanguet, entraram no Rio Sena após uma proibição de 1 século devido à poluição.
O vice-prefeito de esportes de Paris, Pierre Rabadin, disse que nadar no Sena será uma atividade supervisionada e espera acomodar entre 150 e 300 pessoas nas diversas áreas de banho, que serão fechadas novamente em agosto. Uruguaios se reuniram nesta quarta-feira em Montevidéu para se despedir do ex-presidente José Pepe Mujica, morto ontem aos 89 anos devido a um câncer terminal. Um cortejo fúnebre passou pela Avenida 18 de Julho, a principal da capital uruguaia. Ele foi guerrilheiro, esteve preso por mais de 13 anos e depois de entrar na política conseguiu a presidência do Uruguai, cargo em que conquistou uma inesperada fama internacional com um discurso anticonsumo. Os uruguaios se despedem nesta quarta-feira de Pepe Mujica, ex-guerrilheiro que se tornou presidente e referência da esquerda latino-americana. Ele morreu na terça, aos 89 anos, depois de lutar contra um câncer. Adepto de um estilo de vida austero, fiel à retórica anticonsumista que pregava, José Mujica morreu em casa, nos arredores de Montevidéu, acompanhado da esposa e ex-vice-presidente uruguaia, Lucia Topolansky. Ela já tinha anunciado dias antes que Mujica estava em estágio terminal de um câncer de esôfago diagnosticado em 2024. Topolansky, o atual presidente uruguaio, e Amandu Orsi abriram o cortejo fúnebre na manhã desta quarta-feira, da sede da presidência até o Palácio Legislativo. Posicionados nos dois lados da Avenida 18 de Julho, a principal da capital, os uruguaios se reuniram para se despedir do líder enquanto o caixão passava em uma carroça funerária puxada por cavalos. No Congresso, admiradores vão poder fazer uma última saudação no velório aberto ao público durante a tarde. O governo decretou 3 dias de luto oficial. Durante o mandato na presidência, entre 2010 e 2015, Mujica se caracterizou por quebrar o padrão dos antecessores. Ao discurso direto, caloroso e sem protocolos, somou reformas que marcaram o país, como a legalização da maconha, do aborto e do casamento igualitário. José Pepe Mujica chamou a atenção do mundo com uma vida de austeridade e uma crítica ao consumismo exagerado que lhe deram fama mundial. Da modesta fazenda a oeste de Montevidéu, governou o Uruguai, recebeu líderes mundiais, artistas, admiradores e atraiu a imprensa internacional, que chegou a chamá-lo de o presidente mais pobre do mundo, nomenclatura que sempre negou. Si vivo liviano de equipaje com pouca coisa, parece que sou... Se vivo longe de bobagens e com pouca coisa, parece que sou austero. Não, sou cômodo, não complico a vida, é outra história. Eu não faço apologia à pobreza nem de que o mundo tenha que voltar à época das cavernas, nada por estilo. Sou contra a superficialidade e contra as coisas sem importância. Estou contra a frivolidade e contra a tonteria. Nascido em 1935 na capital uruguaia, descendente de imigrantes bascos e italianos, Mujica sempre amou cultivar a terra, mas teve na política grande paixão. Começou a militância no tradicional Partido Nacional, até que em meados dos anos 1960 entrou no Movimento de Liberação Nacional Tupamaros, o MLN, uma guerrilha urbana inspirada na Revolução Cubana. O grupo buscava desmontar o Estado burguês com roubos, sequestros e assassinatos como método. Teve várias feridas de bala, perdeu o baço, se escondeu em esgotos, foi preso 4 vezes e escapou 2. Recapturado em 1972, ano em que o aparato militar dos Tupamaros foi derrotado, permaneceu na cadeia por 13 anos. Durante grande parte desse tempo, esteve em condições subhumanas, como um dos reféns da ditadura cívico-militar que começou em 1973, com risco de ser executado se o MLN retomasse a luta armada. Com a restauração democrática em 1985, Mujica foi anistiado e, pouco a pouco, se incorporou ao sistema político, fundando o Movimento de Participação Popular dentro da coalizão de esquerda Frente Amplio. Nunca duvidei que quando saísse seguiria militando. Efetivamente saí e em 3 horas eu estava militando. Ele chegou ao parlamento como deputado em 1995, foi eleito senador em 2000, ministro da Pecuária em 2005 durante o governo de Tabaré Vázquez e em 2010 chegou à presidência. Pragmático e negociador, durante o governo continuou a viver na mesma chácara, doou grande parte do salário e governou com um estilo particular pouco apegado ao protocolo.
As mensagens pela paz e contra o consumismo o catapultaram à fama mundial. Que a crise do água. A crise da água e da agressão ao meio ambiente não é a causa. A causa é o modelo de civilização que criamos e o que temos que revisar é a nossa forma de viver. A causa é o modelo de civilização que hemos montado e o que temos que revisar é nossa forma de viver. Durante o governo de Mujica, o Uruguai legalizou o aborto e o casamento igualitário. Por iniciativa do presidente, o país recebeu refugiados sírios e 6 detidos de Guantánamo. O governo também vai ser lembrado por transformar o país de apenas 3,4 milhões de habitantes no primeiro a legalizar o cultivo e a venda da maconha para fins recreativos. O que estamos propondo não necessariamente é uma receita. O que estamos propondo não é necessariamente uma receita que vai nos libertar desta praga que se chama narcotráfico. O que queremos ensaiar são outros caminhos e nos parece que uma coisa importante é tratar de tirar o mercado deles. E nos parece que uma coisa importante é tratar de arrebatar-lhes o mercado. A fama internacional atraiu até o cineasta sérvio Emir Kusturica, que lhe dedicou um documentário. Críticos de Mujica no Uruguai não perdoam o fato de ele ter pegado em armas contra um governo democrático. O líder referência da esquerda também é acusado de não ter cumprido muitas promessas, principalmente em termos de educação e infraestrutura. Depois de deixar o poder, seguiu na política. Foi reeleito para o Senado, mas em outubro de 2020, aos 85 anos, renunciou ao assento diante dos riscos da Covid-19. Há que se dar graças à vida. Triunfar não é ganhar, triunfar na vida é se levantar e começar de novo cada vez que cair. Mesmo tendo deixado o Senado, seguiu sendo uma das referências políticas mais importantes do país, recebendo dirigentes nacionais e internacionais em casa, onde viveu por décadas, junto da companheira Lucia Topolansky, ex-guerrilheira como ele e vice-presidente do Uruguai de 2017 a 2020. Em abril de 2024, Mujica anunciou que tinha um tumor no esôfago. Nos meses seguintes, se submeteu a um tratamento de radiologia e disse que estava perdendo a vida. Isso não o impediu de seguir participando de forma ativa no que sempre foi sua paixão, a política. Me deixem morrer sonhando no desafio socrático de que os homens podem melhorar sua alma. Pueden mejorar su alma. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir nossa página lá no Instagram. Boa noite, até sexta-feira. Se inscreva no canal e deixe seu like. Boa noite. Jornal Mundial é patrocinado por Prefeita Betinha Magalhães, Deputado Estadual Sérgio Aguiar, Mais Ceará, Mais Desenvolvimento, Vereador Dinho do Frango, para fazer a diferença. Reforço Betel, a aprendizagem acontece com um olhar de amor. E o Wilson Cell, assistência técnica e acessórios para celular.